dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais um dia ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a palavra da motivação, da paz, da fé e da confiança. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é quinta-feira, Hoje é dia 22 de junho, o ano é 2023, são exatamente 5 horas e 29 minutos. Então seja você muito bem-vindo. Se você procura uma palavra de motivação, uma palavra de fé, então seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. E vamos começar nosso dia. Que você tenha um dia próspero, alegre, cheio de paz, de confiança. Então seja bem-vindo, faça um excelente dia. Nunca se esqueça, é você que faz o seu dia. É você que faz o seu dia. Se o seu dia for bom, a culpa é sua. Mas se ele for ruim, também a culpa é sua. E hoje vamos começar nosso dia lendo mais um capítulo da palavra de Deus, mais um capítulo do livro de Jó. A história de Jó é uma história de fé, uma história de lealdade, de fidelidade, do amor de um homem para com Deus. O homem que perdeu tudo, aliás, o homem que tinha tudo, tinha família rica, tinha riquezas materiais, tinha riqueza de fé e perdeu tudo, mas nunca perdeu a sua fé, nunca perdeu a sua lealdade para com Deus. Então, uma história de fé, a história de Jó, uma história de fé, de resiliência, de perseverança, uma história que está aí há mais de 2000 anos e é uma história bem evidente nos dias de hoje, é uma história poderíamos dizer, bem recente. Qual o homem na terra que teve a fé de Jó, a resiliência que teve a paciência de Jó, como se diz. Então hoje vamos estar lendo o capítulo 4 do livro de Jó. Mas antes de começar aqui a nossa leitura, já vai deixando aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida, ok? Então desde já agradecemos. Faça a sua inscrição para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho. Você já ouviu falar da história de Jó? Já ouviu falar do livro de Jó? Então, nosso trabalho aqui é todo dia pela manhã, fazer a leitura e comentar um capítulo da Bíblia, um capítulo do manual da Bíblia, o manual da vida, a Bíblia Sagrada. Então, se você já leu a Bíblia, parabéns, você está no caminho certo. Se você ainda não leu, aproveite para buscar essa sabedoria. Mas você mesmo ter uma conversa com Deus, você mesmo fazer essa leitura da Bíblia, sem esperar que alguém mande, sem esperar que um padre, um pastor ou um vizinho mande você fazer isso. Faça naturalmente de você. Mas lembrando que ler a Bíblia não é abrir a Bíblia ali no Salmo 91 ou no 93, ler um pedacinho e achar que leu a Bíblia. Lê a Bíblia e você lê ela todinha. Toda a Bíblia. Os 66 livros, os 1189 capítulos e os 31.100 versículos da Bíblia. Aí você de fato vai estar lendo a Bíblia e não um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, como as pessoas acham que devem ler a Bíblia e acabam não entendendo absolutamente nada. Você quer verdadeiramente ler a Bíblia?
Faça você mesmo. Pegue ela e leia da primeira página até a última página. É assim que se deve ler a Bíblia, porque é assim que nós lemos todos os livros. Ninguém lê um livro pegando um pedaço aqui e outro pedaço ali e acha que vai conseguir entender. Você não vai conseguir entender absolutamente nada. O que você vai fazer é confundir mais ainda a sua cabeça. Então a Bíblia, para quem não sabe, ela não é um livro religioso, ela não é um livro de igreja, ela é um livro, é um manual para a vida. E qualquer um pode ler a Bíblia, qualquer um pode comentar a Bíblia, fazer o seu entendimento. Então não espere que ninguém mande você fazer as coisas. Vá lá e faça você de livre vontade, de coração. E você vai ver como sua vida começa a melhorar. Como a energia da sabedoria começa a entrar na sua vida e tudo começa a funcionar, tudo começa a se esclarecer, sua mente começa a se expandir e é como se uma luz estivesse entrando na escuridão das trevas da sua mente. Então, passa a ler a Bíblia, lembrando que a Bíblia não é um livro religioso, não é um livro que fala só de Deus, só do Filho de Deus, de amor, dessas coisas. A Bíblia é um livro para tudo na vida. A Bíblia é um manual para a vida. E se você acredita nisso, ótimo, parabéns, você está no bom caminho. Mas se você não acredita também, tudo bem, está tudo bem. A vida é tua. Então vá cuidar da sua vida e vamos começar aqui a nossa leitura de hoje. O livro de Jó, o capítulo número 4 do livro de Jó. Então, mas antes de começar, não se esqueça, já se inscreva aí no nosso canal para dar aquela fortalecida, comente, compartilhe, faça alguma coisa, não custa nada, você não vai pagar nada por isso, é totalmente de graça. Então vamos começar nosso dia com muita motivação, falando de vida plena, falando de riqueza, falando de paz, que tudo se liga, tudo se conecta, nada está solto nesse mundo. Nós estamos totalmente conectados. Nós somos um, todos nós somos um. Assim falou o príncipe da paz. Assim falou Jesus Cristo, nós somos um. Então vamos pegar aqui nossa Bíblia. Beleza? Nossa Bíblia Sagrada, a Palavra do Deus vivo. Vamos abri-la aqui no livro de Jó, capítulo 4. Então, um livro, como falamos do livro de Provérbios do rei Salomão, o livro da sabedoria, da riqueza, falamos também de Eclesiastes, também do rei Salomão, um livro que busca a paz e o entendimento da vida. Qual o motivo da vida? Agora estamos falando de fé, de resiliência, de superação, a superação de um homem pela fé, pela lealdade que ele tinha a Deus, pelo amor que ele tinha a Deus. E ele foi tentado de todas as formas, mas ele nunca perdeu o amor e a lealdade que ele tinha para com Deus. Então vamos continuar nossa leitura, capítulo 4, versículo 1, e diz assim: Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse, aqui continua o diálogo de Jó com seus 3 amigos, amigos estes que foram enviados por Deus para tentar consolar o coração de Jó, tentar ajudar Jó de alguma forma. Então aqui continuamos com o diálogo de Jó com seus 3 amigos. Então, versículo 1, então respondeu Elifaz, o temanita, e disse, é a continuação da conversa do capítulo 3. Se tentamos racionar contigo, te será enfadonho, mas quem poderá conter as palavras?
Então aqui, os 4 aqui no caso, estão procurando saber por que motivo, o que Jó poderia ter feito para estar passando por todas aquelas coisas. De ter perdido sua família, seus filhos foram mortos, seus rebanhos foram roubados, seus servos também mortos pela espada. E assim Jó perdeu tudo, e também perdeu a sua saúde. Porque Deus autorizou Satanás mexer em todos os bens materiais de Jó, mexer na saúde de Jó também, só não permitiu que ele tirasse a vida de Jó. Aí Deus não permitiu a Satanás que tirasse a vida de Jó. Mas Jó está num estado deplorável, com feridas dos pés à cabeça, sem nada, sem esposa, sem filhos, sem riqueza, sem ter nem o que comer. E este martírio não é um martírio de um dia, uma semana ou um mês, ou um ano. É um martírio de longo tempo, de não ter nada, de estar morrendo de fome, de estar enfermo. Então, os amigos estão conversando com Jó, eles estão tentando procurar saber, buscar o motivo. Qual seria o motivo da sua mazela, da sua desgraça? Versículo 3. Eis que instruíste a muitos e fortaleceste as mãos fracas. Então Jó instruiu muitos, ajudou muitos, ensinou muitos e fortaleceu aqueles que eram fracos, as mãos fracas. Então Jó fez coisas boas para as outras pessoas também. Jó ensinava, ajudava também as outras pessoas. Jó mostrava o caminho do sucesso, o caminho da riqueza, o caminho que ele traçou, que ele trilhou para conquistar o que ele conquistou. Ele não guardava só para ele, ele também instruía, ele também ensinava, também mostrava para as outras pessoas o que elas poderiam fazer, o que elas deviam fazer, para também ter sucesso, para também ter riqueza, vida plena, como ele tinha. Porque Jó, ele tinha vida plena. Entenda, riqueza não é só dinheiro, riqueza não é dinheiro. Ter dinheiro não é riqueza também. Dinheiro é só um dos fatores da riqueza. Mas riqueza, de fato, é vida plena. É vida plena em paz, você tem paz de espírito. É vida plena, amor, você tem amor. É ter família, é ter, claro, riqueza, é ter saúde, é ter alegria. Esse monte de coisinhas boas da vida. Então, um exemplo claro, não adianta você ter riqueza se você não tem paz de espírito, por exemplo. Não adianta você ter riqueza se você não tem amor, por exemplo. Não adianta você ter riqueza se você não tem saúde. E não adianta você ter riqueza se você não pode transmitir. Se você não pode transmitir esta riqueza, não adianta nada. Riqueza só de dinheiro é riqueza podre. E é como dizia Jesus, como disse Jesus. É praticamente impossível um homem rico entrar no reino dos céus. Mas por quê? Porque no céu não aceita os ricos? Não, pelo contrário. É mais fácil aceitar um rico do que aceitar um pobre no céu. Porque normalmente, na maioria das vezes, os pobres, eles estão vivendo em pecado. O pobre, ele é pobre porque ele não segue princípios, ele não obedece aos mandamentos. E é por isso que ele é pobre. E ele é pobre em todos os sentidos.
Diz que acredita em Deus, mas está sempre distante de Deus, se afasta de Deus, não segue princípios de Deus. Como é que uma pessoa pode entrar no céu se ela vive questionando Deus, falhando com Deus, se afastando de Deus? Então a riqueza a que Jesus se referia era a riqueza competitiva, aquele rico, aquele homem que ele é rico, ele adquiriu a sua riqueza competindo, ou seja, tirando do outro, em vez de dar ao outro. Ah, mas o rico, ele não contribui, ele não faz doações, isso e aquilo, aquilo outro. Sim, ele faz. Mas essa doação que ele faz é uma doação de negócios. Ele está esperando de Deus, ele está fazendo um negócio com Deus. E não se faz negócio com Deus. Ah, mas ele faz boas ações, ele doa isso e aquilo, aquilo outro. Um bom exemplo dessa riqueza que estou dizendo são os pastores de hoje em dia, né? Que verdadeiramente não estão preocupados com a vida de suas ovelhas. Ah, fazem obras de caridade? Fazem sim, ajudam muitas pessoas, ajudam. Isso é incontestável. Mas é uma ação de negócio. Simplesmente de negócio. Não é uma ação de coração. A riqueza deles não é uma riqueza criativa, e sim uma riqueza destrutiva, uma riqueza competitiva, onde que o maior interesse, na verdade, não é fazer a boa ação, e sim fazer negócio. Eles estão fazendo negócios com Deus, e com Deus não se faz negócio. Não existe negócio com Deus. Então aquela riqueza a que Jesus se referia era a riqueza competitiva, que não é bem vista aos olhos de Deus. Já a riqueza criativa, ela é bem vista para todos. Ela é bem vista em todos. Seja o rico, seja o pobre, seja o classe média. Então ela é bem vista por Deus. Então eles estão aqui procurando, né? Procurando algum motivo, alguma atitude que Jó possa ter tido, ou até mesmo sua família, para que ele venha a estar passando por este sacrilégio. Então, versículo 4 agora. Tuas palavras seguraram o que estava caindo, e tu fortaleceste os joelhos debilitados. Então suas palavras ajudavam aqueles que estavam caindo e fortalecia os oprimidos, fortaleciam aqueles que estavam dobrando os joelhos, aqueles que estavam com os joelhos debilitados. Então Jó, ele ajudava as pessoas. Ele sempre tinha uma palavra de conforto para alegrar, para animar as pessoas, para motivar as pessoas. Então ele transmitia seu conhecimento, transmitia sua riqueza maior, que é o conhecimento, é a sabedoria. Então Jó fazia parte disso. Ele ajudava as pessoas. Então ele tinha uma boa obra social também. Versículo 6. Aliás, versículo 5. Mas agora isso vem sobre ti, e te enfraqueces, ela toca em ti e te perturbas. Então estas coisas agora vêm sobre Jó e perturba ele, enfraquece Jó. Vem a cobrança, mesmo ele tendo feito o bem, mesmo ele tendo ajudado as pessoas, estas, mesmo assim, está sendo cobrado. Ele está sendo cobrado. E vem enfraquecer Jó. Vem perturbar Jó. Versículo 6. Não é este o teu temor, tua confiança, tua esperança, a retidão dos teus caminhos? Então, o que Jó temia era estar passando por tudo isso. O que Jó mais temia era perder a sua família, perder seus filhos. O que Jó mais temia era que seus filhos pecassem. O que Jó mais temia era pecar. Ele tinha medo de ter a repreensão de Deus. Ele tinha muito medo de estar falhando com Deus.
E mesmo assim, mesmo que ele teve todo o cuidado de não errar, de não pecar, de não deixar seus filhos, ele ensinou muito bem seus filhos a não pecarem, a não blasfemarem contra Deus, mesmo ele tendo tido todo este cuidado, agora ele está sendo cobrado. E ele fica se perguntando, né? O que eu fiz? Onde que eu falhei? Qual foi a minha falha? Ele fica se questionando disso. Qual foi a minha falha? O que eu fiz? O que eu fiz de errado? Versículo 7. Lembra-te, rogo, quem nunca pereceu, sendo inocente, ou onde foram os justos cortados. Então a pergunta que o amigo dele aqui faz para ele: quem nunca pereceu, mesmo sendo justo, mesmo sendo correto, mesmo nunca tendo pecado? E é praticamente impossível uma pessoa não pecar, um ser humano não pecar, não cometer erros, é praticamente impossível. Se você busca isso, é uma busca insana. Em glória é praticamente impossível. Ah, mas eu sigo princípios, obedeço os mandamentos, tudo bem. Tudo bem. Mas não faça disso também uma paranoia na sua vida. Uma loucura na sua vida. Que de tanto você temer o pecado, você vai acabar pecando. De tanto você temer as coisas ruins, você vai acabar atraindo coisas ruins. Então não procure fazer também, não procure ser aquela pessoa, né, que não peca de jeito nenhum, aquela pessoa santa. Não existem santos. E aqui o amigo dele lembra ele. Lembra-te, rogo, quem nunca pereceu sendo inocente. Ou seja, os inocentes também morrem. Mesmo os inocentes também morrem. E de repente, porque é a vontade de Deus, e se a vontade de Deus é levar um justo para o lado dele, qual que é o problema? Deus dá, Deus tira, Deus deu a vida, Deus vai tirar a vida. Simples assim. Então o que nós mais devemos fazer nessa vida é procurar errar o mínimo. Errar o mínimo. É procurar não errar, mas você vai cometer erros, você vai falhar. Todos nós falhamos, somos falhos. Se não tivéssemos falhas nenhuma, não seríamos humanos, seríamos Deus. Então também você não pode cair nessa paranoia de querer ter uma vida, né, santa. A vida de Deus. Esta é a função dele, não a nossa. Versículo 8. Como eu tenho visto os que lavram iniquidade e semeiam maldade, colhem o mesmo. Como eu tenho visto. Isto o amigo dele falando para ele, né? O Elifaz falando para Jó. Como eu tenho visto os que lavram iniquidade e semeiam maldade, colhem o mesmo. Então, aquele que é iníquo e que planta maldade, vai colher maldade. Essa é uma coisa. Ninguém planta limão e colhe laranja. Não tem como. Como também, né? Não tem como uma pessoa plantar limão e querer colher laranja. Então, você planta maldade, você vai colher maldade. Versículo 9. Pelo sopro de Deus eles perecem, e pelo fôlego de suas narinas são consumidos. Então, tanto a pessoa boa como a pessoa má, um dia vai perecer. Não tem como você querer viver para sempre. Talvez não estejamos preparados. Ninguém está preparado para a morte. Você já ouviu aquela expressão que você tem um ente querido, um parente, um familiar muito querido, que está à beira da morte. Ele já foi até desiludido pelos médicos. Você já sabe que aquela pessoa vai morrer. Mas mesmo assim você não aceita. É natural, é da humanidade não aceitar. Ninguém quer morrer, nem quer ver um ente querido morrendo também. Ninguém quer se despedir. Você sabe, a pessoa veio, ela já cumpriu a missão dela aqui na Terra.
veio, cumpriu a missão dela e agora Deus chamou. Mas nós relutamos em aceitar. É difícil de aceitar, não é verdade? É muito difícil de aceitar essa situação. Então aqui os amigos estão procurando, né, levar um alento para Jó e procurando saber qual o motivo. Por que motivo? Porque Jó, que sempre tentou fazer tudo corretamente, tudo de maneira certa, nunca tentou contra Deus, sempre andou nos caminhos de Deus, sempre andou em princípios, obediente aos mandamentos e agora está passando por todas essas enfermidades. Mas por que estas coisas acontecem com as pessoas boas? E às vezes acontece até menos com as más do que com as boas. Na verdade, nós sabemos o que verdadeiramente as pessoas fazem, né? Não estamos vivendo a vida delas. Não estamos vivendo a vida delas. Mas todos nós, tanto os bons como os ruins, passamos por momentos que são difíceis na vida. Momentos difíceis. Mas onde é que você põe o foco? Onde você põe o foco? E aqui Jó, ele fala claramente que ele sempre temeu esse tipo de situação. Ele sempre temeu. E aquilo que ele mais temia, ele acabou atraindo para ele mesmo. Ele acabou trazendo para a sua realidade aquilo que ele mais temia. Então ele causou isso também. Ele causou isso também, onde você põe foco, você atrai. Aquilo que você põe foco, você atrai. Então, de tanto Jó temer este tipo de castigo, ele acabou atraindo o castigo para ele. Versículo 10. O rugido do leão e a voz do leão feroz e os dentes dos leãozinhos são quebrados. O rugido do leão e a voz do leão feroz e os dentes dos leãozinhos são quebrados. Porque o leão perde o seu rugido, perde os seus dentes, se transforma num leãozinho, porque é a vontade de Deus. Você pode ser hoje um leão, mas amanhã, dependendo de suas ações, suas atitudes, você se transforma num leãozinho, porque para Deus não existe leão grande, não existe leão feroz. Para Ele tudo é leãozinho. Você é apenas um leãozinho, você não é feroz. O seu rugido hoje pode se transformar em um miado amanhã. Em um miar amanhã. Porque é a vontade de Deus. Então não adianta você ter a voz feroz de um leão. Um leãozão hoje. Se você não se cuidar, se você não observar muito bem o que você está fazendo, você pode se transformar apenas em um pequeno leão amanhã. Versículo 11. O leão velho perece por falta de presa, e os filhotes do leão robusto se dispersam. Então, o leão velho ele vai perecer, ele vai morrer por quê? Por falta de presa, ele não consegue caçar. E aqueles leões, os pequenos leões, os filhotinhos, vão abandonar o leão velho e vão seguir a sua vida, vão seguir o seu caminho. Versículo 12. Trouxeram-me agora algo secretamente, e o meu ouvido recebeu um pouco. Trouxeram-me uma informação agora, trouxeram-me um comunicado agora, secretamente. E o meu ouvido recebeu um pouco. O meu ouvido recebeu um pouco. Versículo 13. Em pensamentos de visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre os homens. Então, é como se ele tivesse tido um sonho. É como se ele tivesse tido um sonho. Em pensamentos de visões noturnas,
quando o sono profundo cai sobre os homens. Então aqui está falando do sono, dos sonhos. Versículo 14. Medo veio sobre mim e, tremendo, todos os meus ossos estremeceram. Então medo veio sobre mim e ele atraiu o medo. O medo, ele é inibidor, né? O medo, ele é bloqueador, ele bloqueia. Ele não deixa você fazer as coisas. E quanto mais você tem medo de uma coisa, mais você vai atrair esta coisa. Existe uma maneira até simples de você perder o seu medo. É você se autodesafiando. Sempre que você tiver medo de alguma coisa, vá lá e faça aquilo. E aí você vai perder seu medo. Enquanto você não tomar uma atitude, enquanto você não fizer nada referente àquele seu medo, você vai continuar com ele. Então, sempre que tiver medo de fazer alguma coisa, vá lá e faça. Porque, na verdade, aquele medo não existe, é só um bloqueio. É algo que está te bloqueando. Está segurando a sua evolução, não deixa você ir para o próximo nível. Então, sempre que você tiver um medo, desafie esse medo e ele vai embora. Agora vai vir um próximo medo, com certeza, a vida é assim. A vida é feita de desafios, você tem que se autodesafiar e seus resultados vêm aos poucos. É com a somatória de pequenos resultados que nós obtemos os grandes resultados. O medo veio sobre mim e tremendo todos os meus ossos estremeceram. Olha só, o medo é paralisante, o medo é bloqueante, o medo te bloqueia, não deixa você evoluir. Então sempre que tiver medo, se desafie. Versículo 15. Então um espírito passou diante da minha face, os cabelos da minha carne se levantaram. Tamanho foi o medo. Então um espírito passou diante da minha face, os cabelos da minha carne se levantaram. Tamanho é o medo. Versículo 16. Ficou inerte, mas eu não pude discernir sua forma. Uma imagem estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e eu ouvi uma voz dizendo. Então aqui é como se ele estivesse vivendo um sonho. Como se ele estivesse vivendo um sonho e um espírito passou por ele e o amedrontou mais e mais ainda. O que ele já tinha medo acabou acontecendo. Então ele tinha medo disso, aumentou mais ainda o medo dele através de um sonho, através de uma ilusão. Ele é como se ele tivesse visto um espírito e sua pele estremeceu e ele ficou todo arrepiado. Versículo 17. Aliás, versículo 16. Ficou inerte, mas eu não pude discernir sua forma. Uma imagem estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e eu ouvi uma voz dizendo. Agora, versículo 17. Será o homem mortal mais justo do que Deus? Olha só. Olha só. Deus, você poderia até achar que Deus está cometendo uma injustiça contra Jó, porque Deus tirou tudo que Jó tinha, suas maiores riquezas. Então Deus tirou sua família, seus 10 filhos, a quem ele amava demais, protegia demais e fazia até sacrifícios. Naquela época, sacrifício era uma coisa comum. Sacrifício de animais, sacrifícios queimados, ofertas queimadas para livrar seus filhos dos pecados. Ou seja, ele fazia uma oferta para cada filho. Para cada filho ele fazia uma oferta. São 10 filhos, ele queimava 10 animais.
como oferta queimada para livrar seus filhos dos pecados. Jó também perdeu seus rebanhos, perdeu bois, perdeu jumentas, perdeu camelos, perdeu ovelhas, Jó perdeu terras, Jó perdeu sua casa, Jó perdeu sua esposa, Jó perdeu sua saúde. A maior riqueza que Jó segurou foi a sua fé, foi a sua lealdade, foi a sua fidelidade. Mas aqui pergunta: será o homem mortal mais justo do que Deus? Então Deus está cometendo alguma justiça? Deus está cometendo alguma injustiça com Jó? Será que Deus está fazendo alguma injustiça com Jó? Será o homem mortal, o homem mais justo da face da terra, será mais justo do que Deus? Será o homem mais correto da face da terra, será o homem mais correto do que Deus? Será o homem mais fiel da face da terra, ele é mais fiel do que Deus? Será o homem mais leal da face da terra, mais leal do que Deus? Será também uma pergunta aqui: será o homem mais puro do que o seu Criador? Será que o homem mais puro é mais puro do que o seu Criador? Será o homem mais justo do que o seu Criador? Existirá algum homem melhor do que o seu Criador? Será que algum de nós pode se dizer melhor, mais justo, mais íntegro, mais leal, mais fiel do que o Criador, do que Deus? Então esta é uma pergunta que se faz. Esta é a pergunta que é feita aqui neste versículo. Versículo 18. Eis que ele não tem confiança nos seus servos, e aos seus anjos atribuiu defeitos. Ele não confia nos servos e atribui defeitos até aos anjos. Ele atribuiu defeito até aos anjos. Então, eis que ele não tem confiança nos servos, e os seus anjos atribuiu defeitos. Então, é uma questão muito valiosa para se comentar, esta questão aqui do versículo 17, que diz assim: será o homem mortal mais justo do que Deus? Quando lemos o livro de Eclesiastes, então o homem de maior sabedoria, de maior riqueza que já pisou na terra, ou seja, o rei Salomão, ele fala muito de vaidades. Vaidades de vaidades, que tudo que ele fez na vida foi por vaidade. Então ele adquiriu grande saber por vaidade. Ele teve uma vida de muita experiência, ele procurou experimentar de tudo na vida por vaidade. Ele tinha o maior rebanho de bois por vaidade. Ele fez o maior templo. Cristão, religioso, como queira, o templo do rei Salomão, um templo dedicado a Deus. Então ele fez aquele templo por vaidade. Ele teve um número enorme de esposas e concubinas, mais de 1000, por vaidade. E aí ele quis superar todos os outros reis anteriores. Tudo. E ele quis superar também a sabedoria de Deus. Ele, começou a sua carreira obediente a Deus. Obediente aos princípios e os mandamentos de Deus. Mas quando ele estava lá por cima, quando ele estava bem em cima, o que ele fez? Ele se afastou de Deus. Ele simplesmente se afastou de Deus. E esqueceu os princípios, esqueceu o juramento que ele tinha feito com Deus. Porque quando ele fala com Deus,
quando ele fala com Deus, e Deus pergunta: me diga, Salomão, o que queres de mim? E Salomão responde: me dê a sua sabedoria. Me dê a sua sabedoria para que eu possa governar este povo, seu povo, aliás, para que eu possa governar o seu povo com sabedoria. É só isso que eu preciso, é só isso que te peço. Então Deus disse a ele: já que não vieste aqui para pedir riqueza, ouro e prata, já que não viestes aqui para pedir a morte de teus inimigos, então eu te darei sabedoria e tudo mais que você precisa para você governar o meu povo. Mas lembre-se, siga os meus princípios e obedeça os meus mandamentos. Mas o que Salomão fez? Salomão fez isso? Não. Quando ele cresceu, quando ele enriqueceu, ele logo se afastou de tudo isso. E é por isso que depois, na sua velhice, ele está totalmente perdido, angustiado, sofrendo demais, procurando um sentido para a vida. E ele diz que tudo que ele fez foi por vaidade. Vaidades de vaidades, tudo é vaidade debaixo do céu. Quando ele se refere aos outros povos, às outras pessoas e aos outros reinos, na verdade ele está falando somente dele mesmo. E às vezes, aqui, na história de Jó, voltando aqui para a história de Jó, Jó se achava tão íntegro, tão justo, tão leal e fiel a Deus que ele não entendia porque ele estava passando por aquilo. Porque o homem tão justo, tão leal, né, pode estar passando por isso. Então, mesmo o fato de você achar que você está fazendo tudo corretamente, que você é perfeito, que você sabe de tudo, que você não erra, estas coisas todas, na verdade é só seu orgulho e sua vaidade. Porque não é você que define tudo isso. Você não sabe de nada. Você não tem entendimento de nada, você não conhece nada. Você não conhece nem a palavra de Deus. Você não conhece, não tem conhecimento nem da palavra de Deus. Como você pode achar que você está agindo corretamente? Como você pode dizer que você é mais justo do que Deus? Que Deus não faria você passar por nada, se não houvesse um motivo. Se não houvesse um ensinamento para você. Se não houvesse uma repreensão. Mas por que você está passando por isso? Para você se fortalecer, para você crescer, para você evoluir mais ainda. E é na dificuldade que a gente procura, que a gente busca mais evolução. E quanto mais conhecimento você tem, mais você evolui. Lembre-se, seus objetivos não vêm de uma vez, seus objetivos vêm passo a passo. Passo a passo. É uma vitória por vez. É um pequeno resultado que você vai somando os pequenos resultados para você obter o grande resultado. É uma caminhada. Não existe fim. Aliás, existe fim. O fim só chega com a morte. Então tudo é uma caminhada. Tudo é uma somatória. Você vai somando. E aí você vai ver que você vai chegar aonde você quer. Então, recapitulando para você entender o que eu estou falando, Salomão, com toda a sua sabedoria, com toda a sua riqueza, glória, fama, poder e tudo mais, com tudo isso, ele não teve um fim adequado. Ele não chega na sua velhice em paz de espírito, ele não tem paz de espírito, ele não tem amor, ele não tem família, ele não tem tranquilidade.
Mas ele teve toda a riqueza que um homem podia ter. Experimentou de tudo. Teve todas as experiências da vida que um homem podia ter. Teve todos os prazeres da vida que um homem podia ter. Então, por que ele chega na sua velhice angustiado? Porque ele não tem paz de espírito na sua velhice. Porque não adianta nada você ter muito de uma coisa se você não tem nada de outra. A vida, ela é um complemento. É uma engrenagem. É uma engrenagem. E essa engrenagem tem que casar. Tudo tem que casar. A vida é feita de dezenas, centenas, milhares de fatores. E você não adianta nada você ser muito bom em um e renegar os outros. E renegar os outros. Ou seja, você vai ser cobrado. Você vai ser cobrado por aquele que você renega. Por aquela energia que você deixou para trás. Então, o importante é que você trabalhe um pouquinho de cada um. E assim você vai chegar à sua vida plena, você vai chegar à sua riqueza. Riqueza essa que nós tanto falamos aqui no nosso canal. Porque é importante saber que riqueza é uma plenitude. Deus é plenitude. Deus é pleno em tudo. Não existe meio termo com Ele. Não existe nada pela metade com Ele. Eu costumo sempre dizer, você não faça nenhum acordo com Deus. Não prometa nada para Deus, sabendo você que você não vai poder cumprir com aquilo. Porque você vai ser cobrado. Se você desistir, você vai ser cobrado. Se você parar, você vai ser cobrado. Então não faça acordo com Deus se você não tem condição de cumprir. Toque sua vida, leve sua vida, procure fazer o bem, procure amar, procure ajudar as pessoas, seja leal, seja fiel, trabalhe, seja trabalhador. E tudo vem facilmente. Tudo na vida é dedicação, trabalho, perseverança, resiliência, fé, confiança. Dizer que confia em Deus, qualquer um diz. Aliás, todo mundo confia em Deus, mas estar vivendo com Deus é diferente. Viver em Deus é muito diferente. Ter amizade com Deus é muito diferente. Ter união com Deus é muito diferente. Sentar-se à mesa com Deus é muito diferente. Ah, mas é difícil, é complicado, é isso e aquilo. Não tem dificuldade nenhuma. Muito pelo contrário, é um caminho muito fácil. Só que você precisa renegar muitas coisas, muito daquilo que você está fazendo hoje. Ah, eu vou parar de viver, vou parar de me divertir, vou parar de festejar, vou parar de me alegrar. Não, muito pelo contrário. Aí que você vai verdadeiramente festejar. Aí que você vai verdadeiramente se alegrar. É quando você está em plenitude com Deus. Lembre-se, Deus é pleno. Deus não é pela metade. Lembra qual é o amor de Deus? O amor de Deus é incondicional. Então a vida de Deus é incondicional, a alegria de Deus é incondicional, o amor de Deus é incondicional, a riqueza de Deus é incondicional. Você não põe condição para nada. Aliás, quem cria toda essa dificuldade na vida é você mesmo. Quem cria todas as dificuldades da sua vida é você mesmo. É você mesmo. Lembra? O que Jó falou é simples de entender. Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Então, porque ele criou toda essa situação.
aquilo que eu mais temia me sobreveio. Então ele criou a situação que ele está passando agora. Mas é uma história magnífica, a história de Jó, uma história magnífica de fé, de resiliência e de lealdade. Então tudo aquilo que ele mais temia caiu sobre ele. Um balde de água fria na cabeça de Jó. Mas vamos continuar aqui com nossa história, que ela é muito boa, muito interessante. Versículo 19: quanto menos naqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e que são esmagados diante da traça. Então, eis que ele não tem confiança nos servos, e aos seus anjos atribuiu defeitos, quanto menos naqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e que são esmagados diante da traça. Do pó você veio, para o pó você vai voltar. Da terra você veio, para a terra você vai voltar. Quem é você? Você é só um pedaço de terra. Sua matéria, seu físico é só um pedaço de terra. Então de lá você veio, para lá você vai voltar. Versículo 20: eles são destruídos desde a manhã até a noite. Eles perecem para sempre, sem nenhuma consideração. Então, estes que não têm a confiança de Deus perecem dia e noite. Perecem de manhã, perecem à noite, porque Deus não tem a confiança neles. Eles são destruídos desde manhã até a noite. Morrem dia e noite. Eles perecem sempre sem nenhuma consideração. Não são considerados, lembrem-se. Jó era muito considerado por Deus. Tanto é que na primeira, quando Deus conversa com Satanás, ele logo pergunta do seu servo justo, leal, fiel, chamado Jó. Então este tem consideração. Por quê? Porque a gente cobra é quem a gente ama. Quem a gente não ama, a gente nem se importa, não se preocupa com nada. A gente cobra aquele que a gente ama. Aquele que a gente não ama, não tem importância nenhuma, deixa para lá. Para que eu vou cobrar aquele cidadão? Para que eu vou cobrar aquele injusto? Para que eu vou cobrar? Lembrando que Deus não libertou Satanás para matar, para tirar a vida de Jó. Ele liberou Satanás para quê? Para provar a lealdade de Jó. Não para matar Jó. Então, aquele que Deus ama vai colocar um monte de provações para ver verdadeiramente o seu amor. E é muito interessante que o efeito é exatamente ao contrário. Quanto mais dificuldade é colocado numa pessoa, mais esta pessoa ama a Deus. Você já percebeu isso na sua vida? Mais ela ama a Deus. Aí aumenta mais ainda. É este o segredo que Satanás não percebeu, porque ele procura colocar dificuldades na pessoa, mas a pessoa leal verdadeiramente, quando ela está passando por dificuldade, aumenta mais ainda o seu amor com Deus, para com Deus. Agora, versículo 21, sua excelência que está neles não some, eles morrem. E sem sabedoria. Então, aquelas pessoas sem sabedoria, aquelas pessoas sem entendimento, que simplesmente são deixadas de lado, morrem noite e dia.
mas não têm sabedoria, não têm importância. Elas não importam para Deus. É como se elas não importassem para Deus. E Satanás, quando testa um servo de Deus, um servo leal de verdade de Deus, que ele busca, ele quer que aquele servo amaldiçoe Deus, vá contra Deus, na verdade o efeito é totalmente o contrário, é que Satanás se arrebenta, aí é que a sua missão vai por água abaixo, porque o servo bom e leal, quando está passando por uma provação forte, como foi a provação aqui que Jó viveu, na verdade esse servo vai se apegar mais ainda a Deus, vai amar mais ainda a Deus, porque o servo compreende, como Jó falou, Deus deu, Deus tira. Deus tem o poder de dar, Deus tem o poder de tirar. Porque esse servo já chegou a esse entendimento, já chegou a esse grau de sabedoria, de saber que tudo é ação de Deus. Deus dá, Deus tira. E se Deus tirou, Deus pode dar novamente. E é por isso que o servo se apega mais ainda a Deus. E é por isso que Jó se apegou mais ainda a Deus. Quanto mais ele é tocado por Satanás, pelas maldades, pelas coisas ruins de Satanás, mais ele se apega a Deus, mais aumenta a sua fidelidade, a sua lealdade, o seu amor por Deus. Ele sabe muito bem que Deus dá, Deus tira, e Deus dá novamente, e tira novamente, quantas vezes ele quiser. E isto é que vai fortalecer aquele servo, é isto que vai fazer o servo, ele está lá no fundo do poço, e o fato dele ir lá no fundo do poço é que vai fazer ele pegar aquela energia para jogar ele mais para cima ainda, para ele obter muito mais do que ele tinha. E ele vai alcançar a sua vitória 1000 vezes o que ele tinha. 1000 vezes o que ele tinha. Jesus falou lá pro tal do jovem rico, que não tinha passado por sufoco nenhum para adquirir sua riqueza. Dê tudo que tem aos pobres e segue aqui, me segue aqui, porra, vem buscar sabedoria, vem buscar impulsionamento, que você vai dar 1000 e vai ganhar 10.000, é assim que funciona, é desse jeito que funciona. É assim que funciona o servo leal de Deus quando passa por dificuldade. Aumenta mais ainda a sua lealdade, a sua fidelidade, o seu amor por Deus. Que aí ele vai buscar mais e mais sabedoria para crescer mais e mais em tudo na vida, para prosperar mais e mais em tudo na vida. Então, chegamos ao final da leitura do 4º capítulo do livro de Jó. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado, deixe seu like, faça seu comentário, se inscreva aqui no nosso canal. Nosso objetivo é amanhã, às 5h29, trazer mais uma palavra de paz, de vitória, de vida plena, de riqueza para você. Nosso compromisso é amanhã às 5h29 da manhã. Então, muito obrigado pela sua presença hoje aqui conosco, muito obrigado para você que ficou até o fim, para você que ficou só um pedaço aí da nossa live, muito obrigado, faça um excelente dia, lembre-se sempre, é você que faz o seu dia. Até amanhã, se Deus assim quiser.